Hoje eu quero conversar com você sobre algo que me deixou assim completamente fascinada nos meus estudos. Sabe quando você aprende uma coisa e aí muitas outras coisas começam a fazer sentido? Talvez você já tenha até vivido alguma situação que eu vou trazer aqui. Você decide que vai fazer algo diferente, que você vai começar a se cobrar menos, que você vai cuidar mais de você, que você vai parar de colocar todo mundo à frente, você vai comprar algo que você gosta, você vai aprender a dizer não, colocar ali um limite, se posicionar mais. E por alguns dias pode ser que você até consiga fazer essas mudanças. Você fica ali motivado, se sente animado, confiante, mas de repente, sem que você perceba, você está novamente repetindo aquilo que já era conhecido, aquele padrão antigo. E daí você começa a pensar assim: eu não consigo mudar. Isso aqui é muito difícil. Eu tento, mas eu simplesmente não consigo. Eu começo algo e paro na metade, aí eu começo a procrastinar. E se eu te dissesse que essas mudanças, você não consegue alcançar elas de fato, não é por falta de força de vontade. Talvez você não tenha entendido algo muito importante sobre o cérebro. O seu cérebro aprende através da repetição, não através de boa intenção. E isso muda completamente a forma de entender a mudança. Por quê? A maioria das pessoas acreditam assim: eu vou ler um livro, eu vou assistir uma palestra, eu vou conversar talvez ali com um amigo, e aí eu vou ter um insight importante sobre o que eu preciso fazer. E muitas vezes você faz essas coisas e depois pensa: bom, agora eu entendi. Mas entender não é a mesma coisa que mudar. E aqui você vai entender o porquê. Imagina aí uma estrada de terra. No começo não existe uma estrada, existe ali mato. Aí você passa por aquele caminho uma vez, depois você passa outra, depois você passa outra e outra. E aí algo acontece, começa a surgir ali uma trilha. E aí, se você continuar percorrendo esse caminho, logo você vai ter um caminho mais largo e depois uma estrada. E aí, quanto mais você passa, se você passar ali de carro com outros veículos, vai formando uma estrada cada vez mais larga. Então, o seu cérebro funciona de uma forma muito parecida. Toda vez que você pensa algo, toda vez que você sente algo, e toda vez que você reage da mesma maneira, os neurônios eles se comunicam entre si. E essa comunicação ela acontece através de algo chamado sinapse. As sinapses são conexões entre os neurônios. E quanto mais uma conexão ela é utilizada, mais forte ela fica. Então, quanto mais você repete algo, mais fácil se torna repetir aquilo novamente. E aqui está uma das coisas assim mais impressionantes que eu aprendi sobre o cérebro. O cérebro ele não fortalece só aquilo que é verdadeiro, ele não fortalece só aquilo que te faz bem, ele fortalece aquilo que é repetido. Pensa no tamanho disso. O seu cérebro ele não vai perguntar assim, ó, esse caminho é saudável para você? Isso está te ajudando? Ele simplesmente vai pensar assim, ó, estamos usando esse caminho muitas vezes. Então ele vai fazer esse caminho ficar mais rápido, mais automático, mais eficiente. E aí começa o quê? Você começa a se cobrar muito. Descansar vira culpa. Você sempre coloca todo mundo à sua frente. E aí você começa a viver o quê? Os mesmos conflitos, vez após vez, ainda que essas situações não te façam bem. Você continua reagindo da mesma forma em situações parecidas. Porque o seu cérebro aprendeu que aquele caminho é o caminho correto. E aí ele continua percorrendo ele. Pensa aqui um pouquinho comigo. Se durante anos você repetiu mensagens para você como: eu preciso dar conta, eu não posso decepcionar ninguém, primeiro os outros, depois eu faço isso aqui para mim, eu me viro, eu preciso ser forte,
Eu não posso demonstrar fraqueza, as pessoas em volta dependem de mim. Eu preciso sempre fazer mais. Você não repetiu isso uma vez, você repetiu centenas, milhares de vezes. E essa estrada, ela ficou larga, conhecida e familiar. E aí um dia você decide assim, eu vou mudar. Bom, eu preciso mudar, eu preciso me priorizar, eu preciso descansar, mas aí você tenta descansar e a culpa aparece. Você tenta dizer não e a culpa aparece. Você tenta pedir ajuda e a culpa aparece. Você tenta agir diferente, mas aí você sente um grande desconforto. E aí você conclui assim, isso aqui não é para mim. E isso acontece por quê? Porque o seu cérebro estranha um novo caminho. É natural que isso aconteça. Pensa assim, ó, o caminho antigo, ele foi percorrido milhares de vezes. E talvez você tenha percorrido esse novo caminho apenas umas 3. Como que ele poderia ser natural? Não poderia. E é exatamente assim que muitas pessoas desistem, porque confundem o desconforto com fracasso. E muitas vezes o desconforto é só o quê? Um sinal de aprendizagem. É o cérebro dizendo, eu ainda não conheço bem esse caminho. E sabe o mais curioso? Você provavelmente não escolheu de forma consciente muitos dos comportamentos que se repetem hoje. Em algum momento da sua vida, eles fizeram sentido. Em algum momento, eles te protegeram. Em algum momento, agradar o outro foi mais seguro. Se calar talvez tenha sido mais seguro. Dar conta de tudo em algum momento também passou essa segurança para você. Não incomodar ninguém foi mais seguro. Então não foi uma simples adaptação que você fez. Muitos comportamentos que você repete te ajudou a sobreviver, mas te impediu de viver. E quando você não entende como que esses caminhos funcionam, é muito fácil você se culpar. Você olha um resultado e pensa, mas eu deveria conseguir fazer isso. Eu já sei que isso aqui não me faz bem. Por que que eu continuo fazendo a mesma coisa? E aí é importante você se perguntar uma coisa assim que vai te ajudar. Quantas vezes eu aprendi a repetir isso ao longo da minha vida? Porque muitas vezes você está tentando mudar em uma semana algo que foi treinado durante anos. Então, quanto mais você entende isso, você começa a olhar para si mesmo com menos julgamento e mais consciência. A mudança não é só sobre decidir mudar, esse é um caminho, mas é um caminho que precisa ser percorrido ali muitas e muitas vezes. Então, toda emoção, todo pensamento, todo comportamento passa por conexões entre os nossos neurônios, que são essas chamadas sinapses que eu falei lá no começo. E quanto mais essa conexão ela é utilizada, mais forte ela fica. Então, o seu cérebro ele está mudando o tempo todo. Nesse exato momento, enquanto você me escuta, o seu cérebro está mudando. Enquanto você aprende algo novo, o seu cérebro está mudando. Quando você escolhe agir diferente, o seu cérebro está mudando. E eu acho isso assim completamente fascinante. Por quê? Significa que você não está condenada a repetir para sempre aquilo que você aprendeu no passado. O seu cérebro é capaz de aprender novos caminhos, novas respostas, novas responsabilidades. Mas isso exige o quê? Repetição. Exige prática, exige continuidade. Exige passar pela fase em que o novo ainda parece estranho, porque é exatamente nessa fase que muitas pessoas desistem, e continuar apesar do desconforto. Então hoje eu quero te convidar a olhar para esse processo de uma forma diferente. Experimente se perguntar: qual caminho eu estou fortalecendo todos os dias? A resposta a essa pergunta pode mudar
muita coisa. E eu quero deixar aqui uma última reflexão. Quando você olha para a sua vida hoje, você realmente voltou ao ponto de partida ou está apenas no processo de construir uma nova estrada? Porque essas duas coisas, elas são muito diferentes. Você talvez não esteja mudando, não é porque você não queira, mas talvez você esteja percorrendo estradas que o seu cérebro percorreu há muito tempo e aprendeu aquilo. Mas a boa notícia é que novos caminhos podem ser construídos. Um passo, uma escolha, uma repetição de cada vez. E hoje, depois de tudo isso que você ouviu, você talvez consiga olhar para si mesma com um pouco mais de paciência. Mudanças reais, elas acontecem caminho por caminho, de pouquinho em pouquinho. E se esse podcast fez sentido para você, deixa aqui para eu saber e envia para um amigo que também talvez esteja aí precisando entender melhor por que talvez ele não tenha conseguido sustentar muito mudanças e como que ele pode começar a fazer isso.